Então, eu sou o padre José Manuel Belo de Oliveira, missionário redentorista. No momento, trabalho nas equipes missionárias. Moro em São João da Boa Vista, São Paulo. Lá tem a igreja, o santuário e paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então a gente fica ali e dali nós saímos para a missão. Recentemente, a última missão foi em Cipotânea, Minas Gerais, Diocese de Mariana. E aí então me foi pedido que eu pudesse dizer um pouco sobre a nossa amiga querida, estimada, Floripes Dornelas de Jesus, mas tem um apelido familiar, Lola. Ela vem de uma família numerosa, são 17 irmãos com Lola, né? E ela nasceu mesmo em Mercês, que fica ali pertinho de Rio Pomba. Depois os pais mudaram para Rio Pomba. E no sítio que ela morava, acredito que deva ter uns 3 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Rio Pomba. E é um lugar muito bonito, a região lá onde é que está localizado o sítio. E Lola eu conheci há muito tempo. Eu estava na época, se não me engano, trabalhando na paróquia em Panorama, região de Alta Paulista, Diocese de Marília. E tive uma oportunidade que nós estávamos fazendo um trabalho sobre a divulgação sobre as plantas medicinais, tratamento natural, com o professor Jaime Bruning. E nisso nós estávamos inclusive hospedados na casa paroquial da igreja da paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena, Minas Gerais. E ali, então, o pároco atual era o padre Paulo Dionê Quintão. Ele, muito amigo e companheiro de seminário. Nós entramos juntos no seminário em Mariana, 74, 75, 76. Mas depois nós perdemos o contato, eu vim reencontrá-lo ali. E, pela providência divina, acredito que seja, não tem dúvida, ele à noite, na quinta-feira, falou para mim assim: o padre José Belo, eu estou indo amanhã celebrar uma missa lá na Lola, por ser amanhã a primeira sexta-feira, você gostaria de ir? Foi, mas com certeza, não tenho dúvida disso. Eu estou aguardando há mais de 20 anos para uma oportunidade como essa. E fomos. Aí foi a primeira vez, o primeiro contato que tive com Lola. E ele era assim muito cuidadoso, muito respeitoso, a Lola, porque nessa época já estava, por exemplo, restrita a entrada do povo, porque houve época que chegava a passar por ali, pelo quarto dela, 3.500 pessoas. Era impressionante. E muitos buscando uma superação de alguma doença, alguma enfermidade, ou simplesmente para pedir que Lola rezasse por eles. E ela fazia com muito gosto, com muita competência, né, e dedicação. E lá fomos nós, celebrou, eu tinha compromisso à noite só, na paróquia, né, a palestra que ia ter à noite, o professor Jaime Bruni. Voltamos, ficamos lá só no período da manhã e voltou para almoçar em casa, em Barbacena. E a partir daí, eu como que coloquei no meu roteiro de programação de férias, porque eu moro ali vizinho, Senhora dos Remédios, e moro também na zona rural, Fazenda do Paiol, que com isso já favorece a distância para ir até Rio Pomba, onde Lola morava, né? Onde ela morou muitos anos ali. E aí eu sempre reservava um dia para visitar Lola. E ao todo eu acredito que eu estive lá, por coincidência ou providência, o total de uma novena ao Sagrado Coração de Jesus. Foram 9 anos consecutivos que eu visitei Lola. E a última visita foi na véspera, 3 dias antes do seu falecimento. O falecimento foi dia 8 de abril de 1999. Ela faleceu à noite, por volta de umas 11h20 da noite aproximadamente, né? Tanto que por muito tempo eu estava divulgando que ela tinha morrido dia 9, que foi a notícia que chegou até mim. Mas depois vendo, com critério, o doutor Cláudio Bom Tempo esteve lá na noite que ela faleceu,
quando ele chegou em Barbacena de volta, teve notícia que ela tinha acabado de falecer. Faleceu aos 86 anos. Para mim, Lola, a sua vida é um grande mistério. Foi assim, uma criatura, uma mulher de Deus, eu não tenho dúvida disso, que passou a vida inteira fazendo o bem e ajudando as pessoas. Tanto em oração, que as pessoas pediam a ela, como também muitos casos de pessoa com problema de saúde, dificuldade nisso e naquilo, Lola orientava e as pessoas ficavam curadas. Tem até, inclusive, pela primeira vez, eu vou falar isso para você, um caso familiar. Minha mãe, Maria Antonieta Belo de Oliveira, estava na época com 18 anos e começou a aparecer no seu calcanhar, desenvolvendo ali um crescimento de um osso. E aquilo começou a atrapalhar, no calçar a sandália, não podia. E aí um tio, chamado Geraldo Benedito de Araújo, e casado com tia Olga Belo de Araújo, irmã de minha mãe. Ele então mandou um convite. Marinha, minha mãe tem o apelido de Marinha, eu vou lá fazer uma visita para Lola, você quer ir? Nessa época, ainda podia leigos entrarem. E lá foi então minha mãe, e ao passar, entrava pela porta da sala, tinha uma outra sala grande, dessa sala grande saía e entrava diretamente no quarto de Lola. E ela ficava sempre ali, a sua posição não era deitada, era assentada e em cima dos pés, desde que sofreu o acidente, que caiu do pé de jabuticaba, e aí sempre assim, tinha várias almofadas atrás dela, né, que ela se encostava. E a minha mãe, passando, o tio cumprimentou, falou que estava tudo bem, que ele foi ali só para visitá-la, e a minha mãe, ela perguntou, e você, moça, por que você veio aqui? Aí minha mãe levantou o pé e mostrou, assim, na lateral, né, do pé, uma espécie de uma elevação que estava formando ali. E falou, dona Lola, eu preciso que isso aqui sare para que eu possa ir num casamento. Aí ela falou assim, não se preocupe não. Olhou e falou, faça a novena ao Sagrado Coração de Jesus. Antes de você terminar a novena, isso aí já desapareceu. E aí minha mãe voltou para casa, com aquele entusiasmo todo, e começou. E com dificuldade, porque morava na zona rural. Tinha que ir até a cidade mais próxima, ou Alto Rio Doce, ou Senhora dos Remédios. E para fazer a primeira sexta-feira, a comunhão, na primeira sexta-feira, oferecida ao Sagrado Coração de Jesus. E ela fez. Ela disse que nem sequer percebeu quando que sumiu, mas ela lembra que na terceira primeira sexta-feira que ia fazer, ela lembrou por que estava fazendo aquela primeira sexta-feira, era uma orientação da Lola, e ela olhou, desapareceu, e ela pôde ir tranquilamente no casamento. Depois, passados tantos anos, e nessas minhas idas e vindas lá na Lola, numa delas eu achei muito interessante, que não fui eu que pedi, Lola falou assim, Padre José, ela me chamava sempre de Padre José, Padre José, a próxima vez que o senhor vier aqui, eu vou autorizar a sua mãe a entrar aqui. Eu falei, mas vai ser possível? Vai. Mas só que eu vou pedir para você uma coisa, não traga mais ninguém junto, vem só o senhor e ela. Eu falei, mas e aí no caso, e mesmo que a pessoa for ficar lá fora, dona Lola? Eu falei, não, eu não quero não, porque ela vai ficar lá fora, mas a sua mãe vai entrar, e ela vai ficar triste. Eu não quero fazer ninguém triste, não quero fazer. Então o senhor já não traga antes. Tá bom. E fui. E quando cheguei em casa, falei para minha mãe, nossa, ela ficou numa alegria imensa. Então eu vou poder rever a Lola, que beleza. E a minha mãe estava na época com 80 anos. Fomos lá. Aí cheguei, a minha mãe ficou na sala esperando, como eu aprendi com o padre Paulo Dionê, né? Quando ele me levou lá, eu fiquei esperando na sala. Ela foi e avisou, olha, tá vindo aqui comigo hoje um sacerdote, muito amigo, companheiro de curso, o padre Zé Manuel Belo. Ah, perfeitamente, pode entrar. Aí com a minha mãe foi a mesma coisa, foi a dona Lola. Aí cumprimentei, né, pedi a bênção para ela me pedia a bênção também, e ela disse assim, eu falei, dona Lola, então naquele propósito que a senhora fez, autorizando a vinda da minha mãe,
ela veio hoje e está muito feliz por poder rever a senhora depois de quase 70 anos, 62 anos pelo menos, né? Ela estava com 18 e agora está com 80. E aí ela entrou. Aí a minha mãe ficou numa alegria, deram um grande abraço, as duas se abraçaram ali. E aí ela até lembrou a Lola daquele episódio, né? Do seu calcanhar, levantou o pé para mostrar. A Lola falou, que coisa boa, né? Que bom, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso mesmo. Então, isso assim bem resumidamente, né, da história da Lola, envolveu aí minha mãe, e eu fazia então questão de, sempre que podia, eu estava lá visitando Lola. Quando me avisaram imediatamente que ela faleceu, uma prima me ligou, você está sabendo que a Lola faleceu? Eu falei, não, poxa vida, 3 dias antes eu tinha estado lá. E por agora eu não posso ir, porque a distância é muito longe, eu estava morando em Panorama, eu não conseguia chegar em tempo lá de jeito nenhum. E depois, só para registrar um fato que eu achei assim, muito interessante, eu ficava pensando, gente, a gente precisava gravar alguma coisa, ter alguma fotografia da Lola, porque um dia pode ser que ela vai faltar e a gente vai ficar sem essa fotografia. E aí então foi quando eu tive a inspiração, foi a inspiração divina, com certeza. Falei para ela assim, ô dona Lola, lá eu falo do trabalho da senhora, da sua vida, de todo o seu empenho, a luta da senhora aqui, as orações, mas uma coisa sou eu falar para o povo e outra é a senhora mesmo. A senhora não gravaria uma mensagem para a gente levar para passar lá para o pessoal lá da cidade onde é que eu trabalho, né? Panorama, São João do Paudalho, Nova Guataporanga e as outras cidades vizinhas. Ela falou assim, gravo. E no que ela falou isso, eu peguei e o gravadorzinho assim, já estava no bolso. Falei, então posso gravar? Pode gravar. Aí eu fiz uma entrevista com ela, fui fazendo várias perguntas, curiosidades, tirando dúvidas, e acabou se tornando isso quase um material inédito, que foi preservado graças a essa curiosidade que eu tive. Como também a fotografia veio um pouco antes. Eu perguntei dela se poderia, aproveitando, né, o ensejo, a visita da minha mãe naquele dia que eu contei anteriormente, falei, dona Lola, eu tinha muita vontade de guardar uma lembrança da minha mãe ao lado da senhora. A senhora permite? Claro, pode fazer, não tem problema. Aí ela quis trocar, que ela estava com uma blusinha meia roxa, bem desgastada com o tempo. Aí nisso ela olhou assim, não, mas isso aqui não vai ficar bem na foto. Foi, vai, dona Lola, vai ficar uma cor bonita assim, ó, como está essa estola aqui, bem roxinha. Vai ser maravilhoso, você não precisa trocar. Por quê? O medo meu era permitir que ela trocasse aquela blusa, minha mãe ia ajudá-la, mas, e se ela, nesse meio tempo, falar, não, eu não vou tirar foto, não. Porque ela tinha pavor de ser fotografada, de ser filmada. Teve uma vez que quiseram invadir até a casa dela, lá um grupo de repórteres, e ela mais horrorizada ficou. Aí um dia eu perguntei para ela por isso. Ô dona Lola, por que a senhora não quer ser fotografada, não quer ser filmada? Não, porque quem precisa ser lembrado e ser divulgado é Jesus. Ele que precisa ser conhecido. Eu não. Eu não preciso ninguém nem saber que eu existi. Não é necessário. Mas saber de Jesus. Saber do coração de Jesus precisa. Todo mundo precisa saber. Então esse era o motivo da certa ojeriza que ela criou com o tempo, né, de fotografia. E nesse dia, aí eu me aproveitei. Nossa Senhora! Aí primeiro foi minha mãe, sentadinha na cama perto dela. E depois, aí tinha um senhor também, o senhor Antônio. Eu pedi ao senhor Antônio que sentasse ali do lado, que ele é que cuidava das propriedades. Era uma fazendinha de 20 alqueires, cuidava do gado. E ele que abria a casa de manhã e fechava toda noite para Lola. Porque ela não saía da cama, não tinha ninguém que morava com ela ali. Ela ficava sozinha e Deus e Nossa Senhora na sua companhia, com certeza. E ela aceitou então. Aí depois fui eu, sentei do lado dela, e inclusive pela primeira vez,
quase aos 80 anos, minha mãe tirou uma foto. E foi praticamente a que ficou melhor de todas as outras. E nenhuma dessas fotos que eu tirei, Lola minha mãe, Lola seu Antônio e Lola comigo, ela não estava olhando para a câmera. Ela estava sempre assim, olha para lá, outra hora olhando para cima, mas nunca focando em direção à câmera. Mostrando assim que era alguma coisa até muito inconsciente nela, né? Essa certa rejeição para aquele meio de ficar registrado o seu nome. E o registro principal que ela sempre dizia é que o Sagrado Coração de Jesus seja cada vez mais amado, respeitado e seguido. Esse que era o grande sonho dela. Deixo aqui então meu grande abraço a você que vai um dia ouvir essa reportagem. Eu falo disso com muita alegria e satisfação por eu ter tido essa graça muito particular, porque foi para mim uma descoberta, um privilégio, né? E conhecer aquela que para o povo ali do Rio Pomba já considerava santa, já naquele tempo. E eu fiz um dia um teste desse, entrando na cidade, a hora que a gente deixa a avenida e pega a direção que vai para a casa da Lola, eu parei e perguntei ao senhor, escuta, é aqui que vai para a casa da Lola? Não, para a casa da Santa Lola. Ah, tá bom, muito obrigado. Então é aqui mesmo, é aqui mesmo. Mas é isso, grande abraço, felicidades para todos, saúde e paz.